Jesus Cristo. Para mim hoje um dia maravilhoso, festivo, de eu poder presenciar esse momento. Mais de 7 anos atrás, um desejo de servir Deus, eu pedi lá na porta para a gente começar a fazer esse curso do grão. E desde lá, mais de 600 pessoas já passaram. E isso tem sido bênção na vida de muitas pessoas, mas principalmente da minha vida também, de ver esse ministério estar expandindo para outras igrejas, de ver toda essa equipe, Márcia, Vicente, Sidney, Lucia, Ivan, Vivi, tantos outros se envolvendo em promover esse curso, lá na borda e em outros lugares. Esse curso na nossa igreja tem sido uma ferramenta de evangelismo, porque as pessoas muitas vezes não vão na igreja, mas quando você vai fazer um curso, principalmente numa área que elas têm problema, elas estão abertas para ouvir. No testemunho da nossa formatura, há poucas semanas atrás, nós presenciamos mais uma pessoa que disse que esse curso foi mais do que ensinar finanças. Eu me converti. E isso para nós é uma alegria. E isso foi a estratégia desde o início. A estratégia nossa lá foi primeiro tentar oferecer para o pessoal da igreja, e aí nós percebemos que eles nem sempre estavam abertos a falar sobre finanças. E aí nós abrimos as portas para qualquer um da comunidade, queira cristão, queira não cristão. E isso ajudou muito e continua ajudando. Para mim é uma alegria. Estou envolvido nessa área financeira tanto na vida secular e também na vida ministerial. E essa noite eu quero aproveitar com vocês aqui e compartilhar um pouquinho sobre a parábola do semeador. E eu quero nesses poucos minutos que nós vamos estar aqui, pedir que você, que nós tenhamos na retaguarda, qual tem sido o meu solo? Essa pergunta, qual tem sido o meu solo? Eu preciso mudar? Eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido? Vamos trabalhar um pouco, começando com a leitura dessa parábola em Mateus 13, de 1 a 23. Vai estar aí na tela, você pode acompanhar na tela ou pode acompanhar também na sua Bíblia, lá na NVI. Diz lá: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra. Acabei esquecendo de mudar aqui, né? Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falais ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade, e quem não tem, até o que ele tem será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpriu a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos
entender com seu coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Muito bem. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava na realidade falando sobre o reino dos céus. Essa parábola é a mensagem do reino dos céus. Ele começa a caracterizar pessoas de diferentes perfis. A primeira característica, a primeira pessoa que Jesus coloca aí, e quando os discípulos pedem explicação para ele, ele diz lá: são as pessoas que ouvem as palavras de Deus, mas não entendem. O diabo vem e tira o que foi semeado no coração delas. O primeiro perfil é esse, é quando a semente é lançada ao lado do caminho. Então esse é o tipo de pessoas. Agora vamos tentar entender um pouquinho as características de uma pessoa como essa. Uma pessoa como essa é uma pessoa, antes de mais nada, cética, uma pessoa um tanto incrédula. Ceticismo não falta entre nós. Eu parto de mim mesmo. Eu sou filho de missionários, mas eu fui uma pessoa que discutia a existência de Deus com meu pai. Principalmente quando você está numa fase um tanto assim de questionamento. Mas essas pessoas, elas também estão indispostas para ouvir a verdade. Elas acham que a Bíblia é mais um livro, e atrás disso tem muito orgulho, tem muita arrogância, tem muita maneira de julgar. Então são características dessa pessoa. Agora, como elas se comportam? São pessoas que vivem de uma forma a não pensar na eternidade. São pessoas que dizem: não, esse assunto não quero ouvir, porque quando esse assunto vem, eles têm medo, ou eles ficam desesperados. Então vamos deixar ele de lado. Mas essas pessoas também são muitas vezes pessoas que frequentam as igrejas. Elas são religiosas. Você percebeu aquela pessoa que senta todo domingo e passa anos e anos e você não vê nenhuma mudança, e você confronta ela e pergunta: mas o que foi falado no domingo passado? Ela nem lembra mais. Virou um ritual. E paradoxalmente temos um outro público que são chamados os ateus, que também dizem que as escrituras não têm nada a ensinar. Veja que o comportamento dessas pessoas, que a semente cai ao lado, é esse. Em síntese, elas vivem uma forma distante de Deus. Se eu pudesse resumir a palavra dele, seria: a vida é assim mesmo. Eles acham que nós somos uma planta que nasce e cresce, um dia morre, é um animal. Pelo menos tentam se alimentar com essa ideia. Eles não deixam nada ocorrer disso, da palavra de Deus no coração. Aí nós temos o segundo tipo de pessoas. Diz lá: outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Diz lá: são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Que tipo de característica que tem esse tipo de pessoa? Essa pessoa tem a característica um tanto emocionais. Elas se emocionam facilmente, e geralmente elas têm compaixão de si mesmas. A emoção está ligada a elas mesmas. Elas procuram algo imediato, elas querem uma solução fast food, como nós diríamos. Nossa, o pastor falou uma boa palavra, eu vou segurar essa promessa, eu vou pegar isso. Mas elas são extremamente superficiais, elas não se aprofundam na palavra. E se falou em alguma coisa que exige sacrifício, não é com elas. Como elas se comportam, tendo essas características? Elas mudam muito fácil de opinião. São pessoas que às vezes vão de uma igreja para outra, tentando ouvir uma boa palavra, ligam um rádio, uma televisão, e
um falou uma coisa, outro falou outra coisa, e você pergunta para ela e diz: pastor falou, pastor A, B, C, D falou, mas o que você leu, o que você entendeu, quanto você aprofundou? Ela já não consegue mais falar muito nesse sentido. São pessoas que a ética é muito relativa. Elas criticam talvez o governo por não ser ético, pela corrupção, mas cobram CD pirata, baixam software ilegal e vivem dessa forma, numa boa. A ética só serve se estiver a favor delas. São pessoas que estão sempre procurando um benefício imediato. O que eu vou ganhar com isso? Quanto isso vai me trazer de bom? Elas também são tanto generalistas. Sabe aquela pessoa que diz: todo mundo é corrupto e é assim mesmo? São pessoas que tentam então dizer que todas as religiões são iguais. É aquele perfil de pessoa que não se aprofunda. Nós poderíamos sintetizar isso talvez da seguinte forma: segue o caminho mais fácil. Aí nós temos o terceiro tipo de pessoa. Diz lá: outra semente caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Essas outras pessoas, parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos, elas ouvem a mensagem, mas a preocupação desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e as pessoas não produzem fruto. Vamos identificar algumas características desse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas geralmente estão sempre insatisfeitos, estão sempre correndo atrás de alguma coisa. Parece que elas querem mais, e o mais se torna nada para elas, porque parece que não satisfaz. Elas são extremamente centradas a curto prazo e a si mesmo, focadas dentro dela mesmo, individualista. Elas gostam de contar quanto tem e quanto vão conquistar ainda. Nós podemos dizer que essas pessoas são avarentas, não só com o dinheiro, elas são avarentas com o tempo. Você já percebeu aquela pessoa que senta do seu lado, conversa, que suga tudo, quer tudo e sai? E você diz: mas o que houve? Isso é alguém me sugou. E ela suga da seguinte forma, mostrando quanto ela conseguiu, quanto vai, fala o tempo todo, e você não teve nem a oportunidade, ou quando ela quer saber que proveito ela tem. O talento dela, talvez ela usa muito profissionalmente, muito bem, mas quando chega na igreja não tem tempo, e sempre é um discurso que lá na frente vai dar alguma coisa, lá na frente eu vou fazer alguma coisa, agora não. Elas são pessoas que têm um comportamento voltadas a si mesmas, elas vivem sufocadas, elas são pessoas até estressadas. Elas nunca têm tempo para Deus. Sabe o máximo que elas fazem muitas vezes é depositar sua oferta aqui. Eu lembro de uma pessoa que falou assim: Davi, agora eu vou ganhar dinheiro, depois quando me aposentar, vou servir a Deus. E ela não conseguiu ganhar dinheiro, pela graça e misericórdia de Deus. São pessoas que não priorizam a coisa de Deus, elas priorizam o seu próprio reino, as coisas terrenas. Elas priorizam o status, o poder, o dinheiro, carreira. Eu diria que essas pessoas são as pessoas que vivem o seu reino terreno como nunca fosse passado, mas elas sempre culpam por não servir. Eu acredito que esse é um grupo grande que está entre o nosso meio. Nós vivemos num mundo hoje que o ter está bem à frente do ser, e nós somos medidos pelo que temos e não pelo que somos. Esse grupo de pessoas hoje é muito presente. Você pergunta quem está disposto a dedicar-se a algum serviço na igreja, você acha poucos. Em qualquer lugar, quando se trata a servir o próximo. Aí nós temos um quarto tipo de pessoas relatadas. São as pessoas cuja semente caiu em terra boa, produziu na base de 100, de 60
e de 30 grãos por um. Essa terra caiu naquele lugar que as pessoas são aquelas pessoas que ouvem a mensagem de Deus e produzem grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Vamos entender um pouquinho esse tipo de pessoa, essa característica de pessoa. Olha que essa característica dessa pessoa, primeiro, elas são humildes. Elas aceitam a autoridade da palavra de Deus. São pessoas que têm perseverança, têm compromisso, elas agem. São pessoas que de fato exercem a fé e vivem o amor. São servas, são pessoas generosas. São pessoas que entendem que tudo é de Deus e nada é deles. Como elas se comportam no dia a dia? Elas são verdadeiros aprendizes. Tem gente que diz: eu já li a Bíblia 10 vezes e não mudou nada. Eles não deixaram a Bíblia ler eles simplesmente leram. Tem pessoas que dizem: não, o que pastor que vai falar hoje, amanhã, não tem nada para falar. Talvez muitos de vocês conhecem o doutor Chet. Eu lembro que numa dos encontros que nós tivemos com o líder, eu falei sobre finanças e ele falou para a liderança, uma igreja, e pensei que depois do período dele ele fosse descansar. Ele já estava com quase seus 80 anos, mas ele fez questão de sentar no primeiro banco e ouvir o que eu ia falar sobre finanças baseado na Bíblia. São pessoas que crescem sempre mais. São pessoas que se esforçam para obedecer a palavra de Deus. Elas não são superficiais, porque se você é superficial, você não se esforça. São pessoas que realizam a obra de Deus. Elas produzem o fruto do Espírito. São pessoas que vivem não a ética temporal, nem cultural, mas a ética cristã. Você sabe que a ética muda, mas os princípios bíblicos não. E ela entende isso. Eu diria que essa pessoa, nós poderíamos sintetizar ela, são pessoas que promovem e vivem o reino de Deus. Quero voltar no texto de Mateus 13, nos versículos 14, 15 e 16. Diz lá: nele se cumpre a profecia de Isaías, e a profecia que ele se refere a Isaías 6, 9 e 10, né? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, Jesus se refere aos discípulos, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus faz uma referência ao livro de Isaías. Isaías foi aquele profeta que falou ao povo de Israel, porque o povo de Israel havia se desviado de Deus. É interessante que, se você lá ler Isaías 6, 9 e 10, você vai ver que Deus disse que ia fazer esse povo não ouvir e nem ver. E ele está dizendo que está se cumprindo essa promessa agora. Mas por que aconteceu isso com o povo de Israel? Pela desobediência. Agora, por que Jesus conta essa parábola e se refere àquela profecia? E o que isso traz para nós nos dias de hoje?
Você já percebeu que quando a gente ouve a palavra de Deus, muitas vezes, como aquele primeiro tipo de pessoa, sem deixar ela produzir nada, parece que nós ficamos cauterizados, parece que não se faz mais nenhum efeito, parece que Deus deixa nós surdo e cego. Agora, o mais interessante é analisar que aqueles discípulos faziam parte também do povo judeu. Qual foi a diferença entre esse povo e os discípulos? Os discípulos foram chamados por Jesus e eles atenderam prontamente. Se você ler as Escrituras, você vai ver que elas têm uma resposta prontamente para seguir Jesus. Você também vê os discípulos, eles questionam Jesus, dizendo: Jesus, por que tu está contando em parábolas se esse pessoal não está entendendo nada, e nem nós? Então não há nada de errado você questionar quando você não entende a Bíblia, não há nada de errado. Jesus atende o pedido e explica para eles o que está acontecendo naquele momento, e diz: olha, para vocês não está acontecendo isso, por quê? Porque vocês me ouviram. O que isso tem a ver com as colocações aqui? O primeiro perfil é aquele perfil da pessoa que é surda, que está num solo árido. Como sair dessa situação? Veja, o povo de Israel estava aí e os discípulos saíram daquela situação. Como sair? Qual seria o passo? Se você encontra hoje no solo que você diz que a palavra de Deus não fala mais nada, se eu passei pelo curso do grão e não aconteceu nada na minha vida, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para mudar? Esse é o grande dilema. Talvez para alguém aqui, talvez para alguém que deveria estar aqui hoje. Primeira coisa, busque a Deus em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Ouça a voz do Espírito Santo. Humilhe-se. Acolhe a palavra de Deus e pratique os ensinamentos. Você sabe que muitas vezes, se nós não cuidarmos, nós começamos a orar jargões que nem dizem nada mais, que não são sinceros, que você aprendeu a orar. É preciso mudar, é preciso seguir os discípulos. Jesus, não estou me entendendo. Jesus, eu não estou entendendo porque estou surdo, porque estou cego. Tenha misericórdia de mim. Eu não quero mais brincar com a tua palavra. Eu quero atender a tua voz. Eu quero praticar os ensinamentos, mesmo que talvez eu nem entenda bem. Eu quero caminhar. Se você fizer isso, a sua vida muda. Com certeza, porque Deus é misericordioso. Então você deve deixar de ser apenas um ouvinte da palavra de Deus e tornar-se um praticante. Acredito que nós vivemos com tanta informação, e às vezes nós colocamos a informação da palavra de Deus como fosse uma informação de um jornal qualquer. E aí não praticamos nem o que o jornal fala, nem o que a Bíblia fala. Isso se pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. Na educação dos filhos, nas suas finanças. Se você está naquele solo de superficialidade, você vem na igreja e assiste apenas o que o pastor falou, canta aqueles hinos, mas não há nenhuma leitura diária da palavra de Deus, não há nenhuma oração mais profunda. Eu diria para você,
Aceite a correção de Deus. Deixa de pensar só no hoje, pensa na eternidade, pensa que um dia você vai estar na presença de Deus. Não questiona a palavra de Deus, aceita ela como verdadeira. Viva o propósito de Deus e não o seu propósito. Claro, Davi, você fala assim, mas eu tenho plano, você tem, mas o melhor plano é aquele plano de Deus sendo feito por você. Procura a verdade, procura entender por que você não está conseguindo ter uma comunhão mais plena com Deus. Talvez sejam pecados que precisam ser confessados. Entenda que nesse caminhar você vai passar por tribulações e dificuldades. Quando você vai tentar reestruturar suas dívidas, vai passar por momentos amargos, vai. Acabamos de ver testemunhos aqui, tanto do irmão que participou, tanto da Davi. Vamos passar, mas Deus tem um bom propósito, é que nós cresçamos nessa fase de tribulação, para que nossa comunhão com Ele se estreita. Mas nós vivemos numa sociedade que nós não devemos sofrer nada, né? O slogan é prazer e felicidade. Psicólogos vão dizer: ó, pessoal, larga de ficar procurando felicidade a todo preço. A vida tem altos e baixos, mas se você caminha com Deus, os baixos se tornam altos na eternidade, porque Deus está trabalhando na sua vida. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois você sabe que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus quer que nós crescemos espiritualmente. Há muitas pessoas que têm aquela ideia assim: não, vou levar de qualquer jeito, o que importa é que eu já tenha salvação, lá no céu eu resolvo isso. Será? A Bíblia diz que nós devemos ser mordomos fiéis em todos os sentidos. A Bíblia diz que nós vamos ser recompensados. A Bíblia não diz que vai chegar lá tudo no mesmo nível. Então, por que não crescer na caminhada desde já? Aí nós temos um outro perfil. Como sair se você está sufocado? Eu acho que isso aqui é uma coisa que muito pega a nós. Primeiro você tem que entender que tudo é de Deus. E se você tem dificuldade nisso, vai até o cemitério, dá uma caminhada e olha os nomes que estão lá, e vê se conseguiram levar alguma coisa. Tenta pensar naquele legado que aquela pessoa deixou. Com certeza não vai ter cifrão, vai ter comportamento e atitude de generosidade. Priorize o reino de Deus. Você crê que você vai viver eternamente? Então priorize o reino de Deus. Aprenda a viver o contentamento. Acabamos de ter explanação aqui. Nós somos uma sociedade que tenta fazer com que nós nunca ficamos contentes. Foque-se na eternidade. Eu queria colocar aqui: busque, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vivem nesse versículo, mas tem pessoas que nem sequer entendem esse versículo. Quer sair do sufoco? Inverno. Ponha Jesus em primeiro lugar, que as demais coisas Ele vai te dar. A Bíblia diz que Jesus supre as nossas necessidades e também pode realizar os desejos do nosso coração. E se você quiser fazer a boa obra, se seu desejo for bom, eu
tenho certeza que Deus vai suprir você. Agora vamos para o último tipo de solo. E aqui não é como sair dele, e sim como cultivar. Como cultivar esse solo fértil que produz comunhão íntima com Deus. Tira tempo e ora com Deus, mas ore de verdade, de uma forma franca. Tem pessoas que quando vão orar, elas não são nem sinceras com Deus. Seja sincero com Deus. Abra o seu coração. Se Deus te chamou a alguma coisa, obedece o chamado, vai lá, porque Deus tem um propósito. Ah, Deus, eu queria ser isso, agora está dando tudo certo para esse lado. Seja perseverante na fé, no amor. Às vezes nós não entendemos, e nem vamos entender. E muitos homens na fé não entenderam, morreram sem entender o que Deus tinha de forma clara na vida deles, mas caminharam na dependência de Deus. Esteja aberto a aprender. A palavra de Deus é viva e eficaz. Você pode ter lido essas parábolas não sei quantas vezes, mas Deus pode ter uma palavra especial para você numa noite que você abre e lê o mesmo texto. Ela não é morta. Seja humilde. Deus pode usar qualquer pessoa para falar para você. Pessoas talvez muito simples, que você talvez até despreze, elas falam aquilo que você precisa ouvir. Lá em Apocalipse 2:19 diz: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que bênção, né? Nós podemos chegar lá na eternidade e ouvir isso de Deus. Eu sei que você começou, eu sei que você caminhou, eu sei que você continua produzindo, eu sei que você está caminhando. E eu quero começar a terminar a minha mensagem dessa noite, perguntando para você: qual solo você tem vivido? O solo da surdez? A vida é assim mesmo, não tem jeito. Ou você tem vivido o solo do caminho mais fácil, da superficialidade? Ah, um dia eu vou estudar teologia. Viu aquela pessoa? Ela não lê a Bíblia, mas ela quer estudar teologia. Parece que a teologia então vai resolver a falta de comunhão. Ou você talvez esteja vivendo o reino da terra, achando que nunca vai morrer. Você conversa com pessoas, cristãos, você pode conversar 2 horas, elas nunca vão tocar em alguma coisa da eternidade. Parece que tudo se resume aqui. Ou você vai querer vender aquele solo, servir e suprir, e promover o reino de Deus. Agora veja que interessante. Eu não sei, cada um de nós está numa dessas posições, talvez mais ou menos. Mas eu queria trazer você para o seguinte pensamento: muitas vezes nós somos servos e supridores, assim foi com o povo de Israel. Mas quando nós começamos a deixar nos envolver por tanta coisa, nós passamos a ficar sufocados. Depois parece que o próximo passo é não mais ser tão profundo com nada. E quando menos espera, nós estamos surdos para aquilo. Você percebe que o povo de Israel andou nesse caminho que leva à morte espiritual. E nós podemos caminhar também assim. A pergunta é: onde eu estou? Mas o bom é que você pode caminhar o caminho de volta também. De que forma? Se lançando aos pés de Cristo e dizendo: eu quero ser um servo, um supridor. Eu quero gastar o resto da minha vida fazendo aquilo que te agrada, porque o meu reino não é esse. Meu reino é contigo lá no céu. Eu quero chegar na tua presença e dizer: eu fiz, em toda a minha fraqueza, com todos os meus problemas, eu caminhei.
E Deus vai saber que você caminhou. Então você pode sair hoje do solo da sua cabeça, se você decidir ter uma conversa séria e profunda com Deus, suplicar por graça e misericórdia. Se você está na superficialidade, começa a se aprofundar na leitura, na comunhão com Deus. Se você está tão preocupado com as coisas daqui da terra, começa, sabe, fazendo o quê? Invertendo a sua agenda. Começa a servir com seus dons, seus talentos. E sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar supridor, fértil. E você vai poder sentir a glória de Deus sendo expressa nos céus e fazer mudança. É o meu desejo a todos nós, a mim e a você, que podemos contemplar o Deus que nós temos, um Deus maravilhoso. Sabe, pessoas não conseguem ver Deus em nada, mas quando você tem uma comunhão íntima com Deus, você vê Deus em tudo. Que Deus nos abençoe. Amém.